dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espectadores do CIAG Labs Podcast. Meu nome é Matheus, sou o host hoje. Vou estar aqui falando com o Vitor Xavier um pouco sobre tecnologia na área do fitness. Então, se você puder se apresentar. Legal, Matheus. Cara, então, como você disse, eu sou o Vitor Xavier, né? E eu trabalho na indústria de fitness, né? Especificamente nesse segmento de desenvolvimento de equipamentos. A gente chama de tecnologia. A gente fala que para você fazer atividade física, você precisa de 3 coisas. Você precisa de um corpo, você precisa de um método e você precisa de uma tecnologia. Né? Então, a gente trabalha nessa área da tecnologia, que pode ser desde uma tecnologia mais rudimentar, vamos dizer assim, mais simples, mais mecânica, até uma tecnologia mais digital. Então, a gente trabalha dentro desse pilar de tecnologia. Né? E eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalho na área de P&D, comecei atuando um pouco mais na área médica, trabalhei para uma empresa na área médica e depois fui convidado para trabalhar na Movement, aí eu já estou praticamente quase toda a minha carreira dentro do P&D nessa indústria do fitness aí, né? E a gente, mais recentemente, a gente montou um laboratório de inovação para a Movement, que a ideia era justamente a gente acelerar essa introdução das novas tecnologias nesse contexto, né? O mercado está muito acelerado, a gente tem sofrido pressão desde os chineses a equipamentos europeus, e a gente, como empresa brasileira, falou, a gente é líder no segmento, a gente precisa estar antenado e acelerado com essas coisas. Tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento, exatamente. E aí a ideia foi a gente montar um laboratório para que... Aí o nosso laboratório ele é vinculado ao P&D, só que a gente trabalha com projetos especificamente com tecnologias de horizonte um pouco maior, projetos que têm um maior risco, a gente não sabe se aquela tecnologia de fato vai dar certo no nosso segmento. Muita coisa experimental. Assim, muita coisa. Por isso que é um laboratório. A gente testa muitas coisas para ver a viabilidade técnica e financeira, até de negócio. E aí se a gente vê, poxa, deu bom, acho que é isso mesmo, acho que faz sentido, aí a gente conecta com a área de negócio, aí dependendo se for uma coisa mais digital, a gente conecta com a área de negócio e o TI da empresa. Se for uma coisa mais física, aí a gente tem o departamento de engenharia, que é o período onde a gente está vinculado também, e eles vão cuidar dessa parte da industrialização. Isso para dar velocidade, porque a gente não é obrigado a colocar no mercado. A gente amadurece aquela ideia até um certo nível, até um certo TRL, para quem conhece a linguagem de maturidade tecnológica. A gente vai até um certo TRL e depois a gente passa para frente para pegar um novo projeto. E aí eu já tenho, recentemente eu tenho coordenado esse laboratório, que inclusive hoje está hospedado no CITAP, onde está o CIAG também, né? São os vizinhos, né? A gente é vizinho. E também a gente é cliente também do CITAP, também tem do CIAG, a gente está com um projeto bem legal com o pessoal trabalhando juntos, né? Então a gente está nessa área aí de tecnologia para atividade física, fitness. Assim, se a gente olhar, seria no pilar de saúde. Só quando a gente fala saúde, health, no mercado de tecnologia, de health tech, essas coisas, está muito ligado, a gente fala de saúde corretiva, de resolver problemas de doença, coisas em hospital e tal. A gente está mais na categoria de promoção de saúde, que seria mais a prevenção, que em geral é mais difícil, sabe, de você achar startups, por exemplo, que estão trabalhando com prevenção, até porque é uma área complexa também de você provar que aquela prevenção realmente é válida cientificamente, né? Quando você tem problemas para resolver no corretivo, a gente fala que a quantidade de pessoas que você precisa para validar aquilo, né, o N, né, ele é muito menor do que o preventivo. Então, é mais difícil a gente achar gente em prevenção. Mas a gente está nesse campo da prevenção e atuando muito próximo das academias, aí, né, porque a gente tem percebido que, como se consolidou hoje a população, nos grandes centros, a academia tem sido um grande recurso de saúde para a população. Então, quem está preocupado em atividade física e não pratica outdoor, certamente procura uma academia, ou quem pratica outdoor procura uma academia porque ele entende que ele precisa complementar, que não é só o esporte ou a atividade, né? Então a gente tem visto a academia como um grande ator importante nesse processo de saúde populacional, principalmente em grandes centros. E aí que a gente tem tentado atuar, tentar criar tecnologias para melhorar o business das academias. Então, essencialmente, se for ver, é mais B2B. A gente trabalha muito focado para as academias, apesar de a gente ter uma unidade de negócio voltada a equipamentos para uso residencial, né, que a empresa chama Movement e essa unidade chama de Move. Né? Então, a gente trabalha lá com um pouco de marketing digital, a venda digital direta para o residencial. Mas o foco em que o laboratório atua, que a gente tem atuado, é mais que o foco em tecnologia para as academias. Então, esse é
um overview aí do mercado e também do meu trabalho. Eu, ultimamente, tenho me especializado mais nessa parte de inovação ligada a esse mercado e também em tecnologia. Então, eu tenho me especializado em gestão da inovação tecnológica. Estou fazendo uma especialização na Unicamp, que é no Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas. Então, tenho dado uma bagagem excelente, assim, um nível muito bom de como é que a inovação está permeando as empresas, os processos de inovação. Isso a gente tem aplicado um pouco dentro da organização, né? E também na área acadêmica eu tenho estudado a nível de mestrado uma área que chama Desenvolvimento Humano e Tecnologias. É uma área que ela conecta assim, como a gente amplia as capacidades do ser humano em diferentes áreas. No nosso caso, está se preocupado mais com a atividade física, né? Mas usando tecnologia. Então, é uma área interdisciplinar e a gente tem trabalhado um pouco nessa área também, entendendo, porque a gente trabalha com tecnologia, é muito fácil a gente se encantar tecnologia pela tecnologia, né? E a gente tem que entender que, na verdade, ele é um meio. Então, ter clareza do problema que a gente quer trabalhar, do que a gente quer resolver, e aí ver como a tecnologia pode resolver aquilo melhor, é essencial. E aí, quando a gente vai para o problema, no caso do mercado que eu trabalho, é um problema essencialmente de desenvolvimento humano, é desenvolver as pessoas para ter um corpo melhor, uma saúde melhor, né? E isso a gente precisa entender algumas características humanas, que aí vai desde a psicopedagogia do esporte, você como usar a tecnologia para mexer com isso, porque a gente está falando, no fim do dia, a gente está falando de comportamento saudável. Você tem que criar um hábito. Né? E criar hábitos saudáveis, tanto alimentares quanto de atividade física, cara, não é fácil. Isso mexe com uma série de coisas do ser humano, e aí a gente acha que chega com uma tecnologia lá, chega com app ou com IA, e isso vai resolver o mundo. E aí a gente precisa entender um pouco mais essa característica do ser humano, de o que influencia a tomada de decisão para hábitos saudáveis, e aí sim, como que a tecnologia pode ajudar nisso, né? Então a gente tem estudado um pouco disso tudo dentro desse contexto para gerar saúde, como que o nosso propósito é como que a tecnologia pode melhorar a experiência de fazer atividade física, né? Engajar mais as pessoas nisso, que é um tema essencial aí, principalmente porque a população está envelhecendo, né? Então, se a gente envelhecer doente, a gente vai ter um problema de saúde pública enorme. Então, a gente está nesse mercado de tentar remar contra essa tendência aí. Então, especificamente a aplicação de novas tecnologias para poder ajudar naquilo que as pessoas não costumam prestar muita atenção, que é a prevenção. Exatamente. Porque para resolver o problema, quando ele está lá, tem um monte de gente. Sempre existe um mercado muito grande de paliativo para cuidar do problema. Mas antes, então, que é o principal que vocês estão agindo, que é de como acabar com essa inércia, né? Porque existe uma inércia muito grande na hora de você começar a criar um hábito saudável, né? Então, aí vocês implementam novas tecnologias, né? Usando em conjunção aí, tecnologias mecânicas, né? Então, como você fazer um bom aparelho, né? A parte biomecânica, combinando também com inteligência artificial, para criar essa interatividade bacana, assim. O que você diria que é a tendência de mercado no fitness, assim? Acho que, assim, um panorama geral do que você acha que é as coisas, assim, mais tecnológicas na área atualmente. Acho que dá pra gente começar falando de uma coisa que talvez quem não pratica muito esporte ou exercício, bem que isso tem virado uma crescente, a gente está vendo esse mercado nosso está super aquecido, né? Mas talvez não saiba que por boas décadas, quando se falava de atividade física, o médico ia recomendar, ele sempre falava de exercício cardiovascular. O que é? Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha, um trotinho, sempre incentivava porque isso fortalece o coração, isso tem uma série de benefícios e de fato tem. Mas os últimos estudos têm mostrado que o exercício resistivo, que é o que a gente conhece mais popularmente como musculação, né? Quando você faz algum movimento e você tem alguma resistência para vencer aquilo. Que o exercício resistivo ele tem um papel fundamental tanto para a saúde mental quanto para a saúde do corpo ao longo do tempo. Então, se a gente está falando em envelhecimento populacional, que é uma macro tendência aí, se a gente quiser ter uma população saudável, a gente tem que investir em treino resistivo. Né? Ter massa muscular corporal, isso é essencial para ela desenvolver as atividades funcionais do dia a dia e ela ser mais funcional por mais tempo. E os últimos estudos têm mostrado que, inclusive, algumas doenças de envelhecimento, mais doenças relacionadas à parte mental, também a atividade física ligada ao exercício resistido tem demonstrado que tem reduzido bastante a incidência desse tipo de doença, né?
E aí, o que é interessante é que se soma ao que a gente já falava de caminhada, ao exercício resistivo, que aí não é uma coisa tão simples de fazer. Não é uma coisa que você... Você pode fazer o exercício sem equipamentos? Pode fazer uma flexão no chão, uma abdominal. Esses exercícios sem equipamentos a gente chama de calistenia, são exercícios calistênicos, né? Uhum. A gente pode fazer, mas em geral não é uma coisa que a população está acostumada. Não é uma coisa, às vezes, simples que você tem que lidar com o próprio peso. Às vezes, se você está obeso, você não está fortalecido, você não consegue lidar. Às vezes que existe uma técnica um pouquinho melhor, porque de repente você pode se machucar, se fazer errado. Você acaba se lesionando e acaba fazendo efeito oposto. E aí que né? entra a tecnologia. Uhum. Aí quando a gente entra para a área de equipamentos para fazer exercício de tipo musculação, aí já são equipamentos pensados para te estabilizar, colocar numa postura estabilizada, fazer um movimento biomecânico adequado para você fazer um treino resistivo. Então, isso que era uma coisa mais de marombeiro, isso hoje está se tornando uma realidade. Assim, as pessoas precisam dessa tecnologia para ter um exercício de qualidade. Uhum. E aí muita gente já entendeu que isso é importante. E, olha, a academia faz parte do discurso do dia a dia dela lá. Fala, tem que ir na academia, porque lá você encontra um mínimo de recurso tecnológico, desde tecnologia da mais básica como essa, um equipamento às vezes mecânico, mas que pode te auxiliar a fazer um exercício, né? Então, eu acho que um ponto relevante de saber em termos de tendência para a gente mover para a tecnologia é primeiro que assim, olha, exercício resistido é importante. Então, esse contexto de atividade física resistida junto com cardio é essencial para a gente ter uma vida saudável, né? E aí, o que tem acontecido? Com essa questão do envelhecimento populacional, como que a gente transforma esses exercícios de fato focado e orientado à saúde, não só estética, né? Porque muita gente olha quando fala indústria de fitness, pensa muito em estética. E aí o que está acontecendo é como é que a gente pode de fato trazer valor para a saúde, a pessoa perceber saúde nisso. Então, uma das tecnologias que está se chegando muito e está entrando já dentro das academias e tende a aumentar isso é a questão de como avaliar o seu corpo de forma simples, não invasiva. Então, tem alguns totens que avaliam biomarcadores. Então, eu vou olhar desde bioimpedância para olhar sua composição corpórea. Tem alguns que usam uma tecnologia que se chama fotoplastimografia, que é aquela mesma tecnologia que usa no oxímetro. Quando a gente vai fazer, fazer algum exame, alguma coisa assim. De oxigênio no sangue. Isso, eles analisam um pouco algumas coisas de variabilidade da frequência cardíaca e com isso consegue prever uns bioindicadores ligados à resistência à insulina, alguns bioindicadores ligados a como o seu cérebro está trabalhando, então até estresse mental. E a ideia é que dentro da própria academia, né, você tenha esse tipo de tecnologia para avaliar o que você está fazendo lá dentro, se de fato o que está transformando no seu corpo. Então, isso é uma tecnologia que tá vindo. A gente teve em algumas feiras de tecnologia recente, inclusive uma feira grande, CES, que acontece sempre em Las Vegas, que é uma feira de tecnologia, tinha muito totens de biomarcadores. Então, uma preocupação é ver se o corpo realmente está transformando ou está tendo alguma evolução. Inclusive, alguns eles têm até uma idade corpórea e te dá uma idade... Tem a idade metabólica Isso. E a idade real, né? Então, ele te dá, olha, a sua idade corpórea é essa, mas a sua idade de vida é essa, a sua idade metabólica é essa, justamente para ver se a gente consegue, com o exercício físico, tá mudando isso, né? Então, essa questão de biomarcadores dentro da academia, para a gente poder não precisar depender de exame de sangue, essas coisas, isso é uma tendência que a gente está vendo, né? Outra coisa que acho que é muito importante estar ligado a isso a gente, quando entra na academia, faz um monte de exercício lá dentro. Mas o máximo que a gente tem de informação e consegue ter, até o nosso treinador, a própria academia, é se a pessoa foi ou não. E tem uma ficha de treino, que algumas têm lá, e acho que ele fez isso. Mas é fundamental entender o que de fato as pessoas estão fazendo lá dentro e como estão fazendo. A nível de telemetria mesmo. Isso. Você entender o que está sendo feito. Exatamente. Então, as academias estão... o pessoal já entendeu isso, que as empresas já começaram a entender, porque a gente precisa fazer tudo dirigido por dados, né? E a academia é uma organização, uma empresa, e ela precisa entender assim, quais os dados, né? O que está acontecendo com os clientes dela lá, em termos do corpo, e que tipo de movimento ela está fazendo, quais os exercícios, né? Então, tem um movimento de fitness conectado, que é de você ter tudo que você faz, tá mandando dados.
para entender como você está fazendo, a cadência que você está fazendo, o tipo de exercício que você está fazendo, até para ver se, olha, a gente prescreveu uma atividade física. Ela está dando certo? Para eu saber se ela está dando certo, a gente primeiro precisa, o seu corpo está mudando? E aí existem ferramentas e a tecnologia, eu estava falando, está vindo para tentar monitorar isso de forma mais intensiva e mais prática, o que está acontecendo de mudança no seu corpo. E outra coisa é, mas o que a gente está propondo você fazer, é o que você está fazendo mesmo? Será que você não está mudando o treino, fazendo mais leve? O pessoal fala do treino fofo, está fazendo um treino fofo demais, ou um treino que não é para o seu perfil? Como é que a gente investiga isso? Cruzando exatamente o que você está fazendo com o que está acontecendo no seu corpo, para começar a tentar direcionar melhor o tipo de exercício para dar o resultado que você quer e o que você precisa. Porque muitas vezes a gente quer emagrecer ou quer ganhar músculo, mas às vezes a gente não tem mobilidade, a nossa mobilidade está limitada. Então, isso a academia vai tentar trazer com tecnologia, dizer, olha, você também precisa melhorar a sua mobilidade. Então, tem alguns exercícios aqui que vão trabalhar a parte de mobilidade. Olha, eu entendo que você quer ficar aparência de forte, mas a aparência de forte não significa que você tem força. Então, um treino de força é diferente de um treino de hipertrofia, que o pessoal fala. Uma diferença, existe uma diferença, né? Então, até como o pessoal brincar, às vezes vê o sujeito muito hipertrofiado lá, e às vezes ele não tem um sujeito que nem tem aquele nível de hipertrofia, mas tem um nível de força maior. Então, existe treino diferente para essas coisas. Então, por exemplo, no envelhecimento, idosos precisam muito de fortalecimento. E aí não é bem um treino de hipertrofia, é um treino de força. Não vai adiantar você estar lá velho, com um músculo gigante, mas não consegue se mexer por cima exatamente. Força, né? Então aí a ideia é que a academia passe a ser uma academia conectada. E aí para isso, tecnologias de telemetria, de visão computacional, né? Se você ter as câmeras vendo o que o pessoal está fazendo, conseguindo ver a posição certa, não se machucar. Sim. Então, isso é uma tendência que a gente está vendo. Os próprios equipamentos, né, eles estão cada vez mais conectados. Né? Então, a gente tem hoje esteiras que conseguem se conectar Bluetooth com celular, com outros com relógio. Nós temos um relógio que monitora o batimento, você conecta isso com a esteira. E aí, o que está acontecendo é, como eu estava comentando nesses equipamentos de musculação, a musculação tem se tornado importante na saúde, também tecnologia estão vindo para o equipamento de musculação. Então, equipamentos que antes eram inteiros mecânicos, agora estão se tornando mecânicos misturados com eletrônica. Então, a gente tem desde equipamentos agora que você tem um equipamento mecânico comum que ele é sensorizado, então ele capta tudo que você está fazendo lá, como uma tendência que está acontecendo, eles chamam de digital strength, que é nesses equipamentos de força, normalmente você tem uns tabletes de peso ou anilha, né? Que você tem que ficar pondo lá. E você regula com uma granularidade muito melhor. Assim, muito então, aí o que está acontecendo eles estão criando tecnologias, usando às vezes esses motores BLDC que vão em drones, que vão em robôs, essas juntas robóticas, colocando isso para simular essa resistência, para fazer essa resistência. No passado o pessoal tentava fazer isso, né? Como eu estou bastante tempo, a gente já viu, a gente já tentou também, mas a gente não tinha nível de controle tecnológico da época e os motores que a gente tinha, ou não dava o nível de controle que a gente precisava, ou a sensação do movimento, por conta do cogging de motor, os motores que tinham na época, era muito ruim. Então hoje, cara, com esses drones e com robótica, o nível de controle dos motores aumentaram absurdamente. E o projeto, o design mecânico dos motores também estão incríveis. Assim, motores que antes você tinha um monte de ímãs e aí você sentia a passagem pelo ímã. Hoje você tem motores assim que você não sente quase nada. Isso para nós é importante, porque na hora que a gente está fazendo um movimento, você sente se começar a vibrar ali, né? E essa tecnologia tem aumentado assim, bastante. Aí está começando a surgir equipamentos de força, com essa tecnologia de motores, né? E aí, o que isso é legal? Porque você tem o controle exatamente do que a pessoa está fazendo. Antes você ficava erguendo aqueles pesos fixos, né? Agora esses pesos são... você pode alterar ao longo do deslocamento a carga. Então, por exemplo, tem um tipo de treino que chama treino excêntrico, que é que você, quando você volta, quando você está fazendo exercício de bíceps, quando você volta, tende a você relaxar o movimento. Você puxa com carga e volta relaxado, né? E uma das coisas que é melhor para o treinamento resistivo é quanto mais tempo você manter na contração, melhor. Então, no negativo, tinha que ter contração também. Então, com esse tipo de equipamento, você consegue fazer uma carga até diferente na ida do que na volta. Você pode colocar no negativo uma carga maior do que a carga que você está indo na ida. Porque você força a pessoa a ativar o músculo. Ativar o músculo o tempo todo, na parte que ela ia soltar. E aí isso faz com que, por exemplo, você tenha um resultado mais rápido em menor tempo.
Então, se as pessoas não gostam de treinar e querem fazer o mínimo possível, a gente precisa fazer um treino mais inteligente. Né? Então, um treino mais inteligente, a tecnologia vai proporcionar isso, que a gente consiga, poxa, como a gente está lutando com essa questão de hábito saudável e fazer atividade física é uma coisa que o corpo resiste, ele não quer gastar energia. Então, se a gente tiver a tecnologia que ajude a gente a fazer isso de uma maneira mais eficiente, então eu estou lutando contra essa característica do corpo, né? Então isso é bom. Então esse tipo de tecnologia, por exemplo, está bastante sendo falado, já tem alguns equipamentos, a gente tem trabalhado nisso também, né? Que é o exercício resistivo ser mais inteligente, estão mandando dados, né? E aí no fundo a gente entende que a academia vai ser um lugar puro de IoT, assim, sabe? Internet das coisas na veia, tudo conectado, academia 4.0 mesmo. De dados, a parte, implementar toda a tecnologia que tem disponível no mercado e conseguir colocar ela para melhorar não só a academia por si só, mas também para melhorar a saúde das pessoas, né? A parte da prevenção. E uma coisa legal, cara, é que assim, a gente já vinha falando disso, já via essa tendência, a gente já vem dessa questão da academia conectada, né? Mas uma das dúvidas era, cara, quem que vai analisar esses dados? Tem que botar o cara da academia lá para ficar analisando dados, para dar orientação para o aluno e tal. O cara não tem tempo para isso. Então agora com a IA, cara, ela passa a ser um game changer do negócio, porque uma análise profunda você e automatizada. Tem um mundo de dados, um data lake, e aí a gente pode colocar a IA para fazer essa análise. Lógico que a gente pode direcionar ela melhor porque a gente quer ver. E ela fazer essa análise já entregar mastigada para o treinador, para o dono da academia. Então, a gente pode olhar desde a parte de treino em si, né, olha, determinados perfis de pessoas estão tendo maior resultado no corpo quando faz esse perfil de treino. Olha que legal. Isso você precisa fazer uma análise de uma massa de dados muito grande. Então, com o IA, ela pode fazer isso para nós. Olha, esse perfil de aluno tende a parar de treinar. Então, como é que hoje tem até umas métricas que o pessoal fala para monitorar aluno quando quer parar de treinar, né? Mas com a IA a gente pode olhar o dado real da academia e ver para aquele perfil da academia qual é o perfil abandonador e como trabalhar esse cara, para esse cara ficar mais presente, que tipo de coisa que a gente faz, quais os perfis mais vencedores, que estão dando mais resultado, a pessoa de fato está tendo uma evolução da saúde, o corpo dela mudou completamente e ele é um cara que frequenta, né? Então com a IA isso passa a ser, então nos congressos, nos eventos do nosso segmento que a gente vai em feiras internacionais, cara, tem falado muito de IA e como que a IA vai ajudar, e aí essencialmente eles estão retornando ao assunto de, olha, a gente precisa falar mais de exercício físico guiado por dados. Né? Então é uma coisa que está bastante forte, alta, essa questão de como a gente gerar os dados e agora usar IA para analisar esses dados e gerar valor. Né? E interessante que, no nosso caso, como a gente vende equipamentos, né, para o proprietário de academia, a IA ela não só pode gerar insights dos dados do treino para o aluno, para o instrutor dele que está trabalhando lá, mas também como está sendo o uso do parque de equipamentos. Porque, cara, as redes de academia hoje são enormes, cara. É uma quantidade inacreditável de dados, né, para vocês analisarem. Eles têm, assim, redes de academia, assim, muitas academias, 1000 academias, outras redes têm 500, 200 academias. Então, você imagina o parque de equipamentos que eles têm. Então, gerir a manutenção, por exemplo, desses equipamentos, para eles é um desafio. Ficar mantendo esse equipamento funcionando, porque é como se fosse fábricas mesmo. Né? Ele tem as máquinas lá e os operadores têm que ficar usando. Se a máquina para, é problema para ele, é produção a menos. Então, essas máquinas que estão nas academias são quase como máquinas operatrizes aí de uma indústria. Então, para eles manter essas máquinas funcionando e manter rodando é um desafio. E com a tecnologia, a gente sabendo como que essa máquina está trabalhando, a gente pode trabalhar com manutenção preditiva, entender como a máquina está sendo usada. Então, tem, por exemplo, aquele equipamento, a gente brinca, né? Aquela esteira que está mais perto do ar-condicionado ou está mais perto da entrada da academia. Sempre vai ser mais usada. Ela vai ser mais usada do que uma esteira que está afastada. Ou determinados equipamentos são mais usados, e o que quebra primeiro, como a gente sabe que quebra e já aciona isso no mundo digital, né? Então, essa parte de dados não só ajuda no treino, mas também na gestão do negócio. Perfeito. Então, o pessoal tem falado muito sobre isso, sabe? Essa digitalização da academia mesmo. No fundo, é a academia 4.0. Um horizonte muito grande de informações, né, cara? Existe assim, dá para expandir para tantos lados, né? E a IA, ela cria essas possibilidades, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa que dá para trabalhar
porque os dados estão lá, né? Agora é o que vai fazer com esses dados, né? Eu fico Esse é o muito contente com desafio. essa ideia, cara. É um desafio muito interessante. E abre De muitas como melhorar, oportunidades, né? Exato. Porque a gente mesmo a gente já está fazendo alguns testes, colhendo alguns dados, né? E a gente já vê algumas aplicações de IA para já usar os dados, mas tem muita coisa que dá para fazer. A nível técnico dá para envolver a universidade e a gente vai precisar entender como trabalhar esses dados, né? Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal se vocês quiserem ver mais sobre isso. A gente vai ter outros episódios com certeza. Essa tecnologia tem muito assunto para falar. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.